A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Oi gente, tudo bem? Que a graça do Senhor Jesus esteja com você neste momento. Eu gostaria de partir de um texto da palavra no livro de Abacuque, capítulo 2, do verso 1 até o verso 3, onde o Senhor fala ao profeta Abacuque que ele deveria escrever a visão que ele estava recebendo, escrever a visão que ele tinha recebido do Pai, para que todos pudessem ler, ainda que passassem correndo, pudessem enxergar aquela visão. O Abacuque significa abraço amoroso e atuou entre 620 e 612 a.C., mais ou menos por ocasião do surgimento do Império Babilônico, quando a Babilônia, o Império Babilônico, Nabucodonosor, ascende ao trono, né, e o império cresce. O versículo 12 do capítulo 1 de Abacuque diz que essa nação ela foi investida, ela foi colocada para que ela pudesse exercer juízo sobre a nação de Israel, para que pudesse exercer disciplina. Deus estava dizendo: se não me obedecerem, se não seguirem as minhas leis, os meus mandamentos, eu vou enviar o inimigo do norte, ele virá, vai subjugar, subverter, escravizar, vocês vão perder a casa, vão perder a terra, vão perder a sua pátria, vão perder o seu templo. O povo não quis dar ouvidos e no ano de 587 então começou toda a deportação para a Babilônia da nação de Israel. Deus mandou escrever a visão. Que visão? A visão do juízo, a visão de que o juízo viria. Por que escrever? Primeira coisa, quando se escreve algo, não se esquece jamais. Por que escrever? Para que isso pudesse ficar gravado no coração. Por que escrever? Para que todas as pessoas ao passarem pudessem ler e pudessem saber. Por que escrever? Para que todos saibam ou soubessem que Deus é um Deus que cumpre aquilo que Ele revela, aquilo que Ele libera. Então, mesmo que levasse 25 anos desde a palavra profética liberada até a concretização, ainda assim a palavra teria o seu efeito. E uma vez escrita, todos saberiam que aquela palavra se cumpriria. Por que eu estou trazendo essa explanação, estou falando sobre esse texto? Porque algo parecido aconteceu comigo durante o tempo que eu estive de férias. Eu estava sentado à beira da praia, na cidade de Itapema, e tarde da noite, escuro já, pouca gente caminhando por ali, e eu naquela escuridão, e silêncio, mas ao mesmo tempo o barulho das ondas, e eu senti como se Deus estivesse falando comigo. E Deus disse: o que você vê como igreja? O que você espera como igreja? Onde você quer levar o seu povo? Até onde você quer levar a sua igreja? O que você projeta, não somente para 2022, mas o que você projeta para os próximos anos em relação à igreja? Qual a visão que você tem para esse teu povo e essa igreja que você tem pastoreado? E aquilo começou a aquecer o meu coração. Eu fui para casa, peguei um pedaço de papel e comecei a anotar alguns pontos. E eu anotei 12 pontos que eu entendo que é o que Deus trouxe ao meu coração e até onde eu quero levar a igreja que eu tenho pastoreado. Eu fiquei um pouco chocado quando eu fui ver uma estatística, e a estatística diz que uma visão, para ela se concretizar, ela leva de 5 a 7 anos. Eu não gostaria de ficar 5 a 7 anos esperando para que tudo aquilo que Deus trouxe ao meu coração pudesse se concretizar. Mas se tiver que esperar, paciência. O que eu quero frisar é que foi num tempo de silêncio, não tinha ninguém por perto, não tinha barulho a não ser as ondas do mar, mas naquele silêncio, que foi o ambiente propício para que a visão de Deus ela fosse fecundada no meu coração pela voz do próprio Deus. O silêncio é o lugar onde todos os sons da alma se calam para ouvir o que realmente importa, que é a voz de Deus. Eu usei uma frase e tenho usado uma frase que o silêncio é o momento em que o eterno toca o interno para que o externo seja mudado. Olha que coisa linda.
O silêncio é o momento que o eterno, que é Deus, toca o interno, que é o nosso coração, para que as coisas ao externo, ao nosso exterior, possam ser mudadas. Nós precisamos do silêncio. Nós achamos que Deus está na agitação, que Deus está no barulho. É só você pegar o exemplo do profeta Elias, quando ele fugia, vamos dizer assim, daquele seu processo depressivo, se esconde numa caverna, Deus chama ele para fora e ele vai procurar a voz de Deus, procura no terremoto, não está, procura no fogo, não está, procura no vento, não está, e de repente vem aquele cicio tranquilo e suave, e lá naquela mansidão daquela brisa, a voz de Deus aparece e diz para ele: o que tu faz aí, homem? Aí não é o seu lugar. Que fazes aí, Elias? Então é geralmente num momento de quietude, de silêncio, que Deus fala conosco. Quando Deus fala conosco, algumas mudanças acontecem. Mudanças não acontecem sem sair da zona de conforto. Por que as pessoas resistem às mudanças? Justamente porque elas não querem sair da sua zona de conforto. Elas acham, não, tá tudo bem assim, tá tudo legal, tá tudo maravilhoso. Então, para que mexer naquilo que está dando certo? As pessoas resistem às mudanças porque elas não querem sair da sua zona de conforto. Eu queria que você pensasse um pouquinho na pessoa de Abraão. Abraão era um ímpio, uma pessoa descrente que não conhecia Deus, um idólatra. De repente um dia Deus vem e fala para ele: olha, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Olha só, uma pessoa que não conhecia Deus, de repente Deus vem e fala para ele: olha, deixa tudo, sai. Ele poderia ter dito: olha, eu sou um homem rico, abastado, estou bem aqui, minha família está aqui, está tudo perfeito, para que eu vou sair da minha terra e eu vou para uma terra que eu nem conheço e nem imagino onde é que fica? Se ele não tivesse obedecido à voz de Deus, ele não teria se tornado o pai da fé, como a Bíblia diz. Então, às vezes, nós ficamos abaixo ou aquém das bênçãos de Deus porque nós não ousamos mudar. É sobre isso que eu quero estar falando com você. Nenhuma visão de Deus, nenhum sonho do Senhor, nenhuma palavra que vem de Deus se cumpre sem a ajuda de pessoas. Nós não conseguimos levar a efeito qualquer mudança sem a ajuda de gente, sem a ajuda de pessoas. Nós precisamos nos unir a pessoas. Eu preciso de gente para que tudo aquilo que Deus trouxe ao meu coração, para que isso tenha validade, para que isso tenha efeito, eu vou precisar de gente, eu vou precisar de pessoas. Então eu quero estar compartilhando nos próximos programas aqui tudo isso que Deus colocou no meu coração. A primeira visão, o primeiro sonho, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui, a visão número 1 da casa do Pai. Talvez alguns perguntem assim: mas não é a Igreja do Nazareno? Sim. A denominação a qual nós servimos e estamos vinculados é a Igreja do Nazareno. O templo local, a igreja local, chama-se Casa do Pai. E essa mudança, ela se deu por um propósito. Nós queremos ser um lugar de acolhida, um lugar de apoio, um lugar onde as pessoas são bem-vindas, um lugar onde as pessoas não recebam julgos, fardos, cobranças, a imposição da religião, aquelas cobranças legalistas. Nós não queremos ser um lugar assim. Nós queremos ser um lugar de acolhimento, um lugar onde essas diferenças elas deixem de existir. A Casa do Pai é um lugar onde nós somos muito bem-vindos. E é essa proposta, é essa visão a partir da parábola do filho pródigo, quando o pai está ali de braços abertos, prontos para receber aquele filho rebelde, aquele filho que escolheu o caminho errado, que entrou por propostas erradas, mas que um dia ele resolveu voltar, ele quis voltar à casa do pai. E o pai estava ali com os braços abertos e o recebe, o abraça, o beija, o aceita, o perdoa, faz festa, celebra com ele, e é isso que nós queremos. Então a casa do pai, em primeiro lugar, há de ser um lugar onde as pessoas são conhecidas por seu profundo relacionamento com Deus. Essa foi a primeira coisa. Deus disse para mim, ao meu coração, Deus falando lá na beira da praia: eu quero que essa igreja que você pastoreie, a Casa do Pai, ela seja conhecida como um lugar onde as pessoas tenham um profundo relacionamento com Deus. Isso é um privilégio. Relacionar-se com Deus é um privilégio. Foi por isso que eu escrevi, diferente do profeta Abacuque, que recebeu uma visão de juízo, a minha visão foi uma visão de graça, a minha visão foi uma visão de bênção, a minha visão foi uma visão de bem-estar, é uma proposta de acolhimento, é uma proposta
de aceitar as pessoas, é uma proposta de levar as pessoas a um estágio de relacionamento com Deus que vá além das estruturas da religião. O que as pessoas fazem hoje? Elas procuram um templo, elas procuram uma igreja, elas seguem uma cartilha, elas seguem um código de nãos, um código de sims. Isso não pode, isso pode, isso é permitido, isso não é permitido. E o que eu quero, o que eu desejo é levar as pessoas a um relacionamento de profundidade com Deus. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Isso é um privilégio. Nós precisamos entender que o nosso Deus, ele está sempre disponível. Qual a religião no mundo que prega isso? Que é possível se relacionar com Deus. Deus criou o homem para que ele pudesse se relacionar com ele. Há uma palavra que tem feito parte da minha vida há muitos anos, que é o Salmo 25:14, onde está escrito que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais dará a conhecer a sua aliança. A palavra intimidade no hebraico, sod, indica, além de intimidade, segredo. Algumas traduções, algumas bíblias trazem essa tradução, a intimidade ou o segredo. Mas a parte que eu mais gosto da tradução é parte interna. Olha só que coisa linda. A parte interna de Deus. Aquele segredo do coração do Pai, do coração de Deus, está reservada para aqueles que temem. Temor não é medo, temor é relacionamento, temor é honra, temor é consideração. A parte interna de Deus está reservada para aqueles que têm temor do Senhor no coração. E a esses, Deus dará a conhecer a sua aliança. Ou seja, o que Deus está para fazer na terra, Ele vai revelar àqueles que andam com Ele, aqueles que têm intimidade com Ele, aqueles que se relacionam com Ele. Então essa revelação, ela não é revelação para todo mundo, não. Como a maioria das pessoas imagina, essa revelação é revelação para gente que tem temor no coração. Essa revelação é revelação para quem é filho, para quem é filha, para quem tem essa relação de paternidade com Deus. O grande propósito de Jesus, quando ele veio à terra, foi para que os seus se tornassem um com ele, que os seus se tornassem um com Deus. Jesus ora dizendo: olha, Pai, eu peço que eles sejam um como eu e o Pai somos um. É diferente do que as pessoas dizem por aí, tamo junto. Gente, tamo junto é uma coisa bacana, mas ao mesmo tempo sem muita profundidade. Tamo junto, mas não temos compromisso, não temos aquela aliança. Aí vai um pouquinho mais adiante, estamos unidos. Opa, a coisa ela já caminhou para um nível de profundidade maior. Mas quando nós chegamos ao nível de dizer nós somos um com os nossos irmãos, nós somos um com Deus, nós somos um com Jesus, esse é o propósito. É a esse nível de intimidade e de relacionamento que nós precisamos chegar. Somente por meio de um relacionamento de intimidade com Deus é que nós vamos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós. E o que Ele tem para nós? A primeira grande coisa é: Deus tem vida abundante. Ele tem vida abundante para mim e para você. Ele tem uma vida cheia do Espírito Santo. Ele tem uma vida de prosperidade. Opa, peraí, o pastor Marcos falando sobre prosperidade? Sim. Há um tempo atrás eu tinha muito medo de falar sobre isso. Por quê? Porque algumas igrejas têm levado isso para um caminho perigoso e têm trabalhado a prosperidade num nível perigoso mesmo, atrelando somente a questão financeira. Eu entendo que prosperidade vai além do que números, vai além do que cifras. Eu entendo que prosperidade é você, por exemplo, ter filhos com uma excelente profissão. É você ter filhos que estão livres das drogas, é você ter filhos que estão livres da prostituição, é você ter um lar, uma casa onde impera a felicidade, onde a alegria esteja, onde a saúde esteja. Isso é prosperidade, onde a Bíblia diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Você acha que Deus tem reservado bênção para você só quando você estiver no céu? Não, é agora aqui, é nesse tempo que nós vivemos aqui.
é uma casa melhor, é um carro melhor, é uma situação financeira melhor, é não viver com ansiedade, é não ficar preocupado se o salário no final do mês vai dar para pagar as contas ou não pagar as contas. Isso tudo para mim é prosperidade. O que Deus tem para mim? Deus tem bênção, Deus tem prosperidade, Ele tem vida abundante, vida cheia no Espírito, sim, Ele tem vida eterna. Tudo aquilo que me aguarda um dia é a eternidade com o Senhor. Tudo que Ele tem no céu é para nós. E o que Ele tem no céu? Cura. O que Ele tem no céu? A unção. O que Ele tem no céu? Poder. O que Ele tem no céu? Restauração. O que Ele tem no céu? Todos os seus tesouros estão lá. E a minha Bíblia diz, e a sua tem que dizer também, que Deus é um Deus que abre as janelas dos céus, não é conta-gota. Lembra da época em que a gente ia lá e pegava aquele conta-gota e pingava aquele remédio no copo por gotas? Não, quando Deus dá alguma coisa, Ele abre as janelas dos céus, diz a Bíblia. Ele derrama bênçãos sem medida. Algumas traduções falam bênçãos que não se pode contar, bênçãos sem medida, o que não se pode medir. O meu Deus é o Deus da abundância, é o Deus da fartura. E tudo que está no céu está disponível a filhos e filhas. Então tudo aquilo que eu desejo para a minha igreja, tudo aquilo que eu desejo para a casa do Pai, tudo aquilo que eu desejo para esse povo que eu pastoreio, é que as pessoas da rua, as pessoas do bairro, as pessoas da cidade, olhem para aquelas pessoas e dizem: nossa, esses homens, essas mulheres, esses jovens, essas crianças, eles têm um profundo relacionamento com o Pai, eles têm um profundo relacionamento com Deus. É a esse nível que eu quero levar as pessoas que eu pastoreio. Essa é a proposta da Casa do Pai em Lages. Essa é a proposta da igreja que eu pastoreio. E é algo pelo qual nós vamos lutar e nós vamos caracterizar. Essa visão ela vai estar escrita em uma das paredes lá. A igreja, a Casa do Pai, é um lugar onde as pessoas são conhecidas por seu profundo relacionamento com Deus. Como relacionar-se com Deus no dia a dia? Tem 3 coisas que eu queria que você pensasse. A primeira delas, tudo começa com a oração. O quê? Tudo isso e somente isso? Oração? Sim, deixe-me falar algo para você. Não palavras repetidas. O que nós encontramos hoje são pessoas que oram, e muitas pessoas oram. Até os ímpios oram quando a coisa aperta. Até os descrentes clamam a Deus quando as coisas ficam difíceis. Mas eu não estou falando de palavras repetidas, mas eu estou falando daquela oração que brota do coração, aquela oração que brota de uma intimidade, da mesma maneira como nós conversamos com o nosso Pai. Temos a liberdade para abrir o nosso coração, falar das nossas dores, dos nossos anseios, dos nossos projetos, dos nossos problemas, enfim, nós podemos e vamos abrir o nosso coração com o nosso Pai. Eu estou falando desse tipo de oração e principalmente daquela oração que não tem pressa para ir embora. A maioria das pessoas hoje, elas oram, mas elas querem sair correndo. Elas oram e Senhor, e Senhor, e Senhor, e Senhor, e amém, e sai correndo. E quando Deus entra em cena para falar ao coração, a pessoa já disse amém e já foi. O Salmo 5, verso 3 diz assim, ó: de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Mas fico esperando o quê? Esperando a resposta, esperando Deus falar, esperando Deus se manifestar, esperando Deus dar a direção, esperando Deus dar a sua palavra. E isso só vai acontecer quando nós desenvolvermos um nível de maturidade e um nível de relacionamento que vai além das palavras. Muitas vezes as reuniões de oração se tornam aquelas ladainhas de pedir e pedir e pedir e pedir e pedir e pedir e mais pedir. E a nossa oração ela precisa ser pelo prazer de estar com o Senhor, pelo prazer de estar com o Pai, mas sobretudo de ouvi-lo falar. Eu desafio você a fazer isso o mesmo tempo, marque no relógio, o mesmo tempo que você gastar orando, gaste ouvindo Deus. E você vai ver como a sua vida vai mudar. Eu sempre prego na igreja dizendo que nós não vivemos de impressões, mas nós vivemos de certezas. Eu não tenho a impressão de que talvez, eventualmente, eu tenha ouvido a voz de Deus. Não, eu ouvi de fato. Deus falou comigo naquele momento de oração. Não há engano quando nós agimos dessa maneira. Então, como que nós podemos chegar a esse nível de relacionamento de intimidade, desenvolvendo esse tipo de oração? A segunda coisa é pela meditação e a prática da palavra de Deus. Veja bem, a maioria dos cristãos lê a Bíblia para obter informação.
E o grande desafio é ler a Bíblia para obter transformação. Há uma diferença aqui. A diferença é obter transformação. Transformação implica em mudança. Transformação implica em alteração de rumos, de gostos e de preferências. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 12, no verso 2, que nós temos que renovar a nossa mente, passar por uma metamorfose, por uma transformação mental, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é um ato nosso. É um ato volitivo da nossa própria vontade. Passar por uma transformação é ler a Bíblia, entender a Bíblia e transformar a forma de pensar. É ler a Bíblia, é ler a palavra, é ouvir a pregação, é ouvir o texto e então buscar uma transformação, uma mudança pela prática. Tudo aquilo que você e eu lemos precisa desembocar na prática. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não meramente ouvintes, diz a palavra do Senhor no livro de Tiago, capítulo 1, no verso 22. E a terceira e última coisa, a primeira é, tudo começa com oração, oração de intimidade, oração de ouvir Deus falar. Segunda coisa, pela meditação, que desemboca na transformação e culmina na prática. E a terceira coisa é por meio da adoração. A adoração vai além de cânticos. Tem muito ímpio cantando no altar. Tem muita gente que não é cristã e está cantando música cristã sem ter qualquer tipo de relacionamento com Deus. Cantar não torna alguém cristão. Quando a Bíblia fala em adoração, é aquela adoração em espírito e em verdade. E essa adoração em espírito e em verdade, ela é mais do que cantar. É mais do que verbalizar um hino ou palavras de um cântico. A adoração implica em contemplação. É quando você vê Deus na sua esposa, no seu marido. É quando você vê Deus na vida dos seus filhos. É quando você sai de viagem, você passa por uma paisagem linda e maravilhosa e você diz assim, só pode ter a mão do Deus Todo-Poderoso nessa criação. É quando você vê algo lindo e maravilhoso e tudo isso te remete ao Senhor. É a contemplação, é contemplar Deus em todo momento, em todas as coisas, em todas as situações, em todas as circunstâncias. E isso vai além do cântico. É essa vida de adoração que vai desembocar e vai levar você e vai me levar também a esse profundo relacionamento com Deus. Então, a casa do Pai, a igreja que eu pastoreio, ela é formada, é um lugar onde as pessoas são conhecidas por seu profundo relacionamento com Deus. E você pode ter isso também. Eu quero que você receba essa palavra enquanto nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Paizinho querido, eu quero te agradecer por poder liberar esta palavra sobre esta gente, sobre este povo. É a tua palavra que fala conosco, que mexe com a nossa história, que transforma as nossas estruturas. Eu oro, Deus, para que a casa do Pai seja de fato um lugar onde as pessoas são conhecidas pelo seu profundo relacionamento com o Senhor. Eu oro para que este lar que abre as portas, que recebe esta palavra, que também este lar, também esta pessoa seja conhecida como uma pessoa que tem um profundo relacionamento, um relacionamento de intimidade com Deus, um relacionamento de intimidade com o Pai. Eu oro, Deus, para que essa palavra venha, ela permaneça no coração e nós tenhamos uma cidade impactada, ó Deus, pela Tua presença, pela luz da Tua glória, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço a todos vocês. Voltamos com mais palavras e com mais informações para você. Que Deus te abençoe. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim.
Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua.